Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Aula de Ciências e Matemática, quarto ano, A e B, segundo bimestre, professora Aline Salles. Bem-vindos à nossa aula de hoje. As funções da folha, unidade 4. As funções da folha, páginas 89, 90 e 91, livro de ciências, Brincando com Ciências. As funções da folha, página 89, 90 e 91, livro de ciências, Brincando com Ciências. Começando na página 89. As funções da folha. Nas folhas ocorrem alguns processos vitais para a planta: a fotossíntese, a respiração e a transpiração. Fotossíntese. As plantas produzem seu próprio alimento, por isso são chamadas de seres produtores. Mas como fazem isso? As plantas produzem seu próprio alimento, por isso são chamadas de seres produtores. Mas como fazem isso? Elas produzem alimento por meio do processo de fotossíntese. Na fotossíntese, as plantas utilizam a água absorvida pelas raízes, o gás carbônico do ar e a energia da luz solar captados pelas folhas e produzem com esses elementos açúcares que alimentam toda a planta. Como resultado da fotossíntese, a planta libera para o ambiente vapor de água e o gás oxigênio, importante para a respiração de muitos seres vivos, inclusive do ser humano. Como os animais não são capazes de produzir o próprio alimento, eles se alimentam diretamente das plantas ou de outros animais que se alimentam de plantas. Podemos afirmar que a alimentação de quase todos os seres vivos dependem dos seres que fazem fotossíntese, as plantas. Plantas são chamadas de seres vivos produtores por causa da realização da fotossíntese, pois produzem seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. As plantas são chamadas de seres vivos produtores por causa da realização da fotossíntese, pois produzem seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. No livro de vocês tem a imagem: luz, oxigênio, gás carbônico, açúcares, água. Representação simplificada em cores fantasia. As raízes das plantas retiram água do ambiente. As folhas absorvem gás carbônico do ar e captam a energia luminosa do sol. Na fotossíntese, esses alimentos são transformados em açúcar, que alimenta todo o corpo da planta, e gás oxigênio é liberado para o ar. As raízes das plantas retiram água do ambiente. As folhas absorvem gás carbônico do ar e captam a energia luminosa do sol. Na fotossíntese, esses elementos são transformados em açúcar, que alimenta todo o corpo da planta
e gás oxigênio é liberado para o ar. Na página 90, respiração. Assim como os animais, as plantas também respiram. Durante a respiração, as folhas absorvem gás oxigênio do ar e liberam gás carbônico. É por meio desse processo que elas obtêm energia para sobreviver. Aqui nós temos oxigênio, gás carbônico. Enquanto na fotossíntese, gás carbônico é absorvido e gás oxigênio é liberado pelas folhas, na respiração ocorre o contrário. Gás oxigênio é absorvido e gás carbônico é liberado. Enquanto na fotossíntese, gás carbônico é absorvido e gás oxigênio é liberado pelas folhas. Na respiração ocorre o contrário. Gás oxigênio é absorvido e gás carbônico é liberado. Transpiração. No processo de transpiração, as folhas liberam água para o ambiente na forma de vapor. A transpiração tem diversas funções e uma delas é diminuir a temperatura da planta. A transpiração das plantas em grandes florestas é um fator importante para o aumento da umidade do ar, que leva à formação de chuvas. O desmatamento, ao diminuir a quantidade de planta que fazem a transpiração, reduz também as chuvas na região desmatada. No processo de transpiração, as folhas liberam água para o ambiente na forma de vapor. A transpiração tem diversas funções e uma delas é diminuir a temperatura da planta. A transpiração das plantas em grandes florestas é um fator importante para o aumento da umidade do ar, que leva à formação de chuvas. O desmatamento, ao diminuir a quantidade de plantas que fazem a transpiração, reduz também as chuvas na região desmatada. O modo de demonstrar a transpiração é cobrir o ramo de uma planta com um saco plástico e vedá-lo bem. Após 24 horas, é possível observar gotículas de água dentro do saco plástico. Essa água que forma as gotículas veio da transpiração da planta. Vocês podem fazer isso em casa. Um modo de demonstrar a transpiração é cobrir o ramo de uma planta com um saco plástico e vedá-lo bem. Após 24 horas, é possível observar gotículas de água dentro do saco plástico. Essa água que forma as gotículas veio da transpiração da planta. Nós temos aqui na página 90, saiba mais. Seiva. Chamamos de seiva os líquidos que correm pelo corpo da planta. A mistura de água e sais minerais retirados do solo pela raiz é a seiva bruta. Já a mistura de água com o açúcar produzido na fotossíntese é a seiva elaborada. Chamamos de seiva os líquidos que correm pelo corpo da planta. A mistura de água e sais minerais retirados do solo pela raiz é a seiva bruta. Já a mistura de água com o açúcar produzido na fotossíntese é a seiva elaborada. As setas em azul representam a seiva bruta. Observem o livro de vocês aí na imagem. As setas em azul representam a seiva bruta e as setas em vermelho a seiva elaborada. As setas em azul representam a seiva bruta e as setas em vermelho a seiva elaborada. Na página 91, brincando de cientista. Aí é opcional, se vocês quiserem fazer na casa de vocês, ok. Tá? Brincando de cientista. As plantas e o sol. Material.
uma caixa de sapatos, uma garrafa PET, algodão, sementes de feijão, tesoura, água, brincando de cientista, as plantas e o sol, material, uma caixa de sapatos, uma garrafa PET, algodão, sementes de feijão, tesoura e água, tá? Como eu falei, é opcional. Vocês podem fazer na casa de vocês. Modo de fazer: separe o fundo da garrafa PET cortando-o com a tesoura. Essa parte vai servir de pires. Umedeça uma porção de algodão e coloque-a no pires. Coloque algumas sementes de feijão sobre o algodão e deixe o pires em um local no qual incida a luz do sol. Observe diariamente sua plantinha. Quando a primeira semente germinar, descarte as outras. Faça um buraco na lateral da caixa de sapatos usando a tesoura. O buraco deve ser feito na parede lateral da caixa e ter aproximadamente 3 centímetros de diâmetro. Coloque o pires com a semente germinada dentro da caixa, o mais longe possível do buraco, e tampe a caixa. Coloque a caixa em um lugar bem iluminado pelo sol. Observe o crescimento da planta de feijão. Agora responda: em que direção a planta cresceu? Por que isso aconteceu? Em que direção a planta cresceu? Por que isso aconteceu? Tá? Se a gente fosse fazer, a planta ela cresce em direção à luz solar, né? Pelo buraco da caixa. Por que isso aconteceu? Porque ela precisa da luz solar para produzir o próprio alimento, tá? Isso aqui é opcional para vocês fazerem na página 91. Folha, funções: fotossíntese, respiração e transpiração. Atividades, página 92. Na página 92, nós temos atividades. Número 1. Escreva F para as frases que se referem ao processo de fotossíntese, R para as que se referem à respiração e T para as que se referem à transpiração. Atividades número 1. Escreva F para as frases que se referem ao processo de fotossíntese, R para as que se referem à respiração e T para as que se referem à transpiração. Primeira frase: nesse processo, a planta absorve gás oxigênio do ambiente. Segunda frase: por meio desse processo, a planta produz o próprio alimento. Terceira frase: a planta libera água na forma de vapor para o ambiente. Próxima frase: a planta libera gás oxigênio para o ambiente. Próxima: a planta libera gás carbônico para o ambiente. A última: a planta consome gás carbônico do ambiente. Aqui nessas frases, escreva F para as frases que se referem ao processo de fotossíntese, R para as que se referem à respiração e T para as que se referem à transpiração. Qualquer dúvida, voltem na página 89 e na página 90 para vocês responderem aqui essas questões da página 92. Número 2. Por que podemos afirmar que a alimentação de todos os seres vivos depende da produção de alimento pelas plantas? Repetindo, número 2. Por que podemos afirmar que a alimentação de todos os seres vivos depende da produção de alimento pelas plantas? Por que podemos afirmar? Os animais não produzem seu próprio alimento. E o que mais? Tá? Responda aqui número 2. Por que podemos afirmar
que a alimentação de todos os seres vivos depende da produção de alimento pelas plantas. Número 3. Desenhe setas na planta ilustrada ao lado para indicar o caminho da seiva bruta, desde o órgão que absorve a água e os sais minerais até o que faz a fotossíntese. Repetindo o número 3. Desenhe setas na planta ilustrada ao lado para indicar o caminho da seiva bruta, desde o órgão que absorve a água e os sais minerais até o que faz a fotossíntese. 4. Qual é o nome da seiva composta de água e açúcar produzida na fotossíntese? Que caminho essa seiva percorre? Repetindo o número 4. Qual é o nome da seiva composta de água e açúcar produzida na fotossíntese? Que caminho essa seiva percorre? Qualquer dúvida, voltem na página 89 e 90 para responder essas questões da página 92. Por que plantar uma árvore? Página 93. É muito importante plantar árvores porque a copa delas retém a poeira do ar e protege o solo da chuva direta. Suas raízes seguram firmemente o solo, evitando desbarrancamentos e erosão nas margens dos rios e, além disso, abrigam muitos animais. As árvores beneficiam os seres humanos de muitas outras maneiras. Um exemplo é protegendo os mananciais. Nos parques e florestas, o ar é mais fresco por causa da transpiração das folhas, que deixa o ar mais úmido e torna os dias quentes mais confortáveis. Além disso, árvores jovens produzem mais oxigênio do que consomem. Logo, plantar uma árvore traz oxigênio para o ar local. Sem falar no silêncio, as árvores funcionam como cercas vivas em um parque ou um condomínio de casas e apartamentos, por exemplo. Por isso, quase não se ouve o ruído das ruas nesses locais. E se as árvores forem nativas e frutíferas, servirão de abrigo para aves e outros animais. O que é manancial? Fonte de água, pode ser superficial ou subterrânea. Manancial, fonte de água, pode ser superficial ou subterrânea. Então, que tal plantar uma árvore? Número 1. Entre as muitas vantagens de se plantar árvores mencionadas no texto, cite duas que você considera mais importante. Depois discuta seu ponto de vista com os colegas e exponha seus argumentos. Faça isso no caderno de ciências. Por que plantar uma árvore? Repetindo, é muito importante plantar árvores porque a copa delas retém a poeira do ar e protege o solo da chuva. Suas raízes seguram firmemente o solo, evitando desbarrancamentos e erosão nas margens dos rios e, além disso, abrigam muitos animais. As árvores beneficiam os seres humanos de muitas outras maneiras. Um exemplo é protegendo os mananciais. Nos parques e florestas, o ar é mais fresco por causa da transpiração das folhas, que deixa o ar mais úmido e torna os dias quentes mais confortáveis. Além disso, árvores jovens produzem mais oxigênio do que consomem. Logo, plantar uma árvore traz oxigênio para o ar local. Sem falar no silêncio,
As árvores funcionam como cercas vivas em um parque ou um condomínio de casas e apartamento, por exemplo. Por isso, quase não se ouve o ruído das ruas nesses locais. E se as árvores forem nativas e frutíferas, servirão de abrigo para aves e outros animais. Então, que tal plantar uma árvore? Número 1. Entre as muitas vantagens de se plantar árvores mencionadas no texto, cite duas que você considera mais importante. Depois discuta seu ponto de vista com os colegas e exponha seus argumentos. Vocês irão fazer no caderno de vocês de ciências, que depois a gente faz a correção, certo? Matemática. Expressões numéricas. Expressões numéricas é uma sequência de números associados por operações. Quando há operações de adição, subtração, multiplicação e divisão em uma expressão numérica, efetuamos primeiro as multiplicações e divisões, obedecendo a ordem em que aparecem. Em seguida, a adição ou a subtração, obedecendo a ordem em que essas operações aparecem na expressão. Aqui nós temos atividades, tá? Primeiro eu vou explicar de novo o exemplo aqui para fixação. Nós vamos ter também atividade no caderno de vocês de matemática. Deixei aqui um exemplo para eu explicar novamente, para vocês se relembrarem a aula passada. 4 mais 6 dividido por 3 menos 1 vezes 3 igual, tá? Nós sabemos que nós temos que obedecer uma ordem. Então, eu vou repetir o 4 e o sinal de mais. Vou dividir 6 dividido por 3, deu 2. Vou repetir o sinal de menos e já vou multiplicar. 1 vezes 3 é igual a 3. E vou colocar o igual. Agora eu vou somar 4 mais 2. 4 mais 2 é igual a 6. E vou repetir o que sobrou. Menos 3 igual. 6 menos 3 é igual a 3. O resultado da expressão numérica 4 mais 6 dividido por 3 menos 1 vezes 3 é igual a 3. Repetindo, 4 mais 6 dividido por 3 menos 1 vezes 3 igual. Eu vou repetir o 4 e o sinal de mais e vou dividir 6 dividido por 3, que deu 2. Repito o sinal de menos e vou multiplicar 1 vezes 3, que deu 3, e vou colocar o igual. Agora eu vou somar 4 mais 2, 6, e vou repetir o que sobrou, que é o menos 3. 6 menos 3 igual a 3. 4 mais 6 dividido por 3 menos 1 vezes 3 é igual a 3. Aqui nós temos atividades no caderno de vocês de matemática. Resolva as expressões numéricas. Letra A, letra B, letra C e letra D. Na letra A, 4 mais 6 dividido por 3 menos 1 vezes 3 igual. Letra B, 40 menos 20 dividido por 5 menos 3 vezes 8 igual. Letra C, 8 mais 15 dividido por 5 menos 2 igual. Letra D, 90 dividido por 9 mais 4 menos 3. Atividades para vocês fazerem no caderno de vocês de matemática.
Crianças, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Até a próxima. Beijos, fiquem com Deus. Fui.